Olá, humanos. Ah, Meu nome é Ferruccio Billich. Hoje eu vou falar com vocês sobre estímulo, percepção e realidade. Já aviso desde já que realidade não existe, certo? Mas eu explicarei durante o vídeo. O que nós temos de verdade são estímulos e percepções, certo? Quando eu converso com vocês, eu estou proporcionando um estímulo visual e sonoro, certo? Também de movimento. E vocês que estão assistindo vão ter uma percepção visual, sonora, ok? Se eu sou real ou não, não é importante. O que interessa é só percepções, certo? Nós vivemos num universo de percepções, tá certo? Vamos falar alguma coisa sobre psicofísica. A primeira lei da psicofísica, a primeira lei da psicofísica é que a percepção é relacionada com o estímulo elevado a um certo alfa, certo? Então é uma função potência. Então percepção igual ao estímulo elevado a um certo alfa. Em algumas situações, esse alfa é 1. Então, percepção e estímulo são iguais. Mas, na grande maioria das vezes, esse alfa pode ser maior do que 1 ou menor do que 1. Tá certo? Por exemplo, a percepção de tempo. Se você verificar no teu relógio e eu te perguntar em quantos minutos eu estou apresentando esse vídeo e você disser, eu acho que menos de 3 minutos. Se você disser isso, é porque você está adorando o vídeo, certo? Porque a tua percepção de tempo é menor do que o estímulo, que é bem mais elevado. Porque o tempo no momento agora é 3 minutos e 45 segundos. Tá certo? Se em vez disso você tivesse dito, são uns 4 minutos que eu estou falando, quer dizer que você estava considerando muito aborrecido, sem graça, desagradável essa conversa e a tua percepção de tempo era maior do que a realmente medida pelo relógio, tá certo? Então, nós lidamos num mundo de percepções, certo? Dirá você, mas não, eu sou real, eu sou real. Tá vendo? Eu posso me beliscar. Não, você está tendo apenas uma percepção tátil de você mesmo, certo? Eu vou me dar uma lambida, então eu estou tendo uma percepção gustativa de mim, certo?
Até eu, Ferruccio Billet, sou réu? Não sei. Provavelmente não. É só uma percepção. Até eu, olha, me segurando assim, é o Ferruccio Billet, uma percepção tátil de Ferruccio Billet, certo? Então nós temos basicamente percepções visuais, percepções auditivas, né? Percepções gustativas, percepções táteis, um cheirinho também, percepções olfativas, tá certo? Então a gente vive num mundo de percepções. Aí as percepções podem ser manipuladas, certo? Por exemplo, quando você pega um elevador, geralmente você está sendo manipulado, tapeado, de duas maneiras, certo? Você entra no elevador, o que geralmente tem dentro do elevador? Um espelho. E o que o espelho faz? Ele te tapeia a tua percepção de tamanho. Você olha para o espelho e você tem a impressão de que o elevador é o dobro do tamanho que realmente ele tem. Em vez disso, ele é apenas um aposento bem pequenininho, o elevador. Então, a finalidade do espelho ali é te tapear, achar que você está num espaço folgado, perto, grande. Né? Outra maneira que você está sendo tapeado é que a viagem no elevador é demorada. Mas como está lá o espelho, você vai dar uma ajeitadinha no cabelo, você olha no espelho. Quando você menos espera, você chega no teu andar e não percebeu que o tempo de viagem é grande, tá certo? Então, você está sendo manipulado, a tua percepção está sendo manipulada, no mínimo de duas maneiras. Uma percepção espacial, uma percepção visual, né? Que você está imaginando que aquele cubículo que é o elevador é o dobro do tamanho, e outra percepção que está sendo manipulada é de tempo, duração da viagem, que você também não percebeu que ela demora para chuchu. Outra maneira de manipular a tua percepção é em qualquer lugar que você tem que ficar esperando. Por exemplo, num banco, atendimento num banco, né? Então, invariavelmente tem lá uma televisão com algum programa qualquer passando lá. E aquela televisão ali, inclusive, se chama distraidor, que é justamente para te distrair, para você não perceber que o tempo que você está esperando na fila, ali esperando para atendimento, é bem demorado, tá certo? Para você não reclamar tanto, entendido? Então, você fica lá prestando atenção lá no distraidor e não percebe que o teu tempo de espera foi longo, entendido? Bem, isso, todo esse conceito de estímulo e percepção, como eu disse, é uma lei que relaciona a percepção ao estímulo e ele é da primeira lei da psicofísica. A psicofísica é a parte quantitativa da psicologia,
psicólogos nunca nem ouviram falar em psicofísica, né? Então não adianta perguntar para os teus amigos psicólogos se ele ouviu falar em psicofísica, que ele nunca ouviu falar em psicofísica, tá certo? Agora, psicofísica é uma área da psicologia bem quantitativa. Tudo é quantificado. Percepção de duração, percepção de dureza, percepção de dinheiro no bolso, percepção de sabor, percepção, todos os tipos de percepções são mensurados, certo? E as relações são raramente lineares. Entre o estímulo e a percepção, a relação geralmente é uma função potência, certo? Por exemplo, percepção de ruído. 80 decibéis não é o dobro de 40 decibéis. É uma escala potência exponencial, certo? Então, 80 decibéis é muito mais do que o dobro de 40 decibéis. Percepção de pressão. Né? Também é força por área. Não é linear. É quadrática. Certo? Então, toda a área de marketing tem uma parte que é a parte quantitativa de marketing, é toda calcada em cima de psicofísica. Muito pouca gente ouviu falar disso. O pessoal de marketing nunca, nenhum deles ouviu falar disso. Certo? Então, mesmo porque a parte quantitativa pode ficar bem quantitativa, com modelos e equações bem sofisticados, tá certo? Agora, é poderosa. É poderosa. Você pode identificar e se você tem recursos limitados e quer influenciar em alguma coisa, as equações vão te permitir saber onde que você vai atuar para ter o melhor resultado, certo? Então, é uma área bem quantitativa. Inclusive, uma das coisas interessantes que eu descobri é uma tese de doutorado lá da África do Sul. Um rapaz tinha analisado a existência de Deus, né? Mas em termos de características, já que não dá para medir diretamente Deus, então ele correlacionou e ele botou fatores correlacionados com Deus. Então usou um método chamado Same Structural Equation Model, modelo de equações estruturadas. Então, esse modelo de equações estruturadas permite você ver o comportamento de uma variável que você não consegue observar, baseado em características que você pode observar, certo? Então, ele conseguiu inferir até sobre coisas sobre Deus, baseado em variáveis que podia observar, como doações,
rezar, um monte de coisa, tá certo? Não é, não, o objetivo não é ser específico com Deus, tá certo? É que eu estou dizendo que é possível fazer até com coisas bem esotéricas, tipo Deus, fazer o marketing com Deus. Imagina o que você pode fazer, então, com qualquer eleição, qualquer campanha que você queira vender um produto ou queira vender alguma ideia, assim por diante. Então, se pode trabalhar nisso profundamente, certo? Então, se vocês quiserem se aprofundar em psicofísica, você pode pegar o livro do Stevens, o nome dele é Steven, já morreu há muito tempo, tá certo? Acho que se chamava Handbook of Psychophysics, publicado em 1968. Não é uma coisa recente, não, isso é coisa antiga. Mas vamos dizer que Stevens, ele criou essa área de psicofísica, depois morreu e a área ficou órfã. Só eu, depois de algum tempo, descobri essa área e saí aplicando em um monte de coisas, tá certo? Apliquei em transportes, em planejamento estratégico, um monte de coisa. Mas essa área era muito bonita, tudo bem estruturado, mas os psicólogos que deviam manter viva essa área, não, nunca se interessaram por isso. Eles acham que essa história de ouvir a historinha de um do outro, que consegue resolver alguma coisa, não consegue resolver muita coisa, não. Toda aquela parafernália lá do Freud, não é lá grande coisa, não. Certo? Principalmente depois que criaram um monte de substâncias psicotrópicas, né? Que você precisa ficar, você está deprimido, que você ficava alegre, toma aqui. Tá muito alegre, quer dar baixa, quer dizer, os remédios atualmente fazem de tudo, fazem milagres, né? E funcionam? Funcionam. Essa que é essa é a coisa interessante, que esses remédios até que funcionam bem, né? Você está estressado lá, está engordando, porque está comendo demais, né? Toma lá uma substância ali, que é desestressante, pronto, você começa a ficar mais agradável, mais calmo, mais... Tá certo? Então, existe muita coisa que você pode fazer. Agora, voltando à nossa historinha, o que existe no universo são estímulos e percepções. Realidade não existe. Precisa da realidade? Também não. A gente vive num universo de percepções que não precisa de realidade. Tá certo? Porque tudo que a gente, de fato, sente são percepções. Mas diz a você, mas não, eu estou me segurando aqui, tá vendo? É só uma percepção tátil. É uma percepção gustativa. Estou ouvindo, é uma percepção auditiva, visual. São só percepções. Realidade. Não, aqui é o ferútil bilhete. Uma coisa que os outros convencionaram chamar de ferútil bilhete e até me convenceram a mim de chamar isso aqui de ferútil bilhete.
Tá certo? Então, nós vivemos num mundo de percepções. A realidade não existe. Agora, como as percepções, elas são manipuláveis, elas, você tem que perceber, tem que entender isso também, que você tem que analisar todas os estímulos que você recebe e as percepções que você tem e verificar, analisar se é isso que você quer entender ou tem algum entendimento um pouquinho mais inteligente. Entendido? Então, na vida real, quer dizer, a vida real, não existe vida real. Na nossa vida percebida, nós vivemos de percepções, todas as relações que nós temos são calcadas em cima de percepções, com todos, com tua mulher, teu marido, teus filhos, com todo mundo, teu pai, tua mãe, são tudo percepções, tá certo? Outro livro interessante que lida sobre isso, não é psicofísica, não. É puxando um pouco mais para a filosofia. Era Image and Reflection. Esse livro é um livrozinho simplesinho, mas antigo, sei lá, da década de 40 ainda, onde ele lidava com relações entre necessário e suficiente, tá certo? Tem uma certa correlação com essa história de estímulo e percepção, né? Outra coisa. De fato, essas percepções, se você quiser ir mais longe, de fato, elas são tudo campos de energia quântica, tá certo? Eles são quantizados, ou seja, eles não são contínuos, eles são em pedacinhos, em quantas. E existe uma infinidade deles. Nós estamos lidando apenas com visual, tátil, gustativo, auditivo, olfativo, mas existe uma série de outros, né? Quem é um pouquinho melhor de cabeça consegue fazer comunicações telepáticas, e existem outras dimensões, tá certo? Não sei se é uma infinidade, mas pelo menos 12 eu consigo imaginar. Então, nós que vivemos nesse mundo percebido, mesmo quando a gente recebe lá imagens do telescópio Hubble, ele é umas imagens visuais, tá certo? Do espectro visual. Mas quando você recebe as imagens do telescópio James Webb, aquelas imagens são todas fictícias, tá certo? Porque o James Webb, ele trabalha com infravermelho. Infravermelho, nós, incompetentes humanos, não conseguimos ver, tá certo? O máximo que a gente pode sentir um pouquinho quando está lá no sol, um calorzinho talvez, mas não conseguimos ver.
Ah, mas eu vejo lá na minha cama de infravermelho. Ah, mas aquilo lá é um macete para você ver. De fato, você não enxerga. Não. Nós não enxergamos no infravermelho. Aquilo lá, né, as fotos que se cria ali, é tudo fotos chamada imaginárias, né? Porque a visualização nós não enxergamos. Então eles botam uma cor lá para que a gente possa enxergar, mas não é de fato o infravermelho. Mesma coisa com ultravioleta, né? As abelhas conseguem ver o ultravioleta. Nós, incompetentes, não conseguimos. Então a gente é bem limitado. Mesmo também na gama de sons, abaixo de 20 Hz, a gente não ouve. Acima de 120 mil também não ouve. Né? Já o cachorro consegue ouvir sons acima de 120 mil Hz. Né? Então, a gente é bem limitadinho, nós humanos. Então, nossa percepção é bem limitadinha, certo? Então, a gente usa um monte de aparelhos para tentar a gente perceber um pouquinho mais esse universo, certo? Mas, então, para finalizar, o que a gente pode dizer é que a gente vive num mundo de percepções e, portanto, todas elas são individuais, não são, como diria, cada um tem a sua percepção. Quando muito chega perto da percepção do outro, cada um tem a sua própria percepção, mas a gente convive mais ou menos convencionando que a minha percepção está próxima da tua percepção. Entendeu? Então, vamos viver nesse mundo de percepções e fazer com que a gente consiga nos comunicarmos em todos os sentidos, com todos os sentidos, não só o visual, não só o auditivo, não só o gustativo, não só o tátil, todos os, e olfativo, todos os nossos sentidos, e vamos tentar desenvolver também outros sentidos mais, certo? Como telepatia, percepção extrasensorial, todas essas coisas. Só depende de nós, certo? Se a gente ficar só dependendo da nossa manipulação, de ser manipulado pelo sistema, a gente vai ficar mais manipulado. Entendido? Então, eu vou agradecer a vocês por essa audiência. Tem uma quantidade enorme de coisas interessantes para se falar, mas enfim, vou ficar aqui dias falando sobre, principalmente a parte mais quantitativa, né? Que para ter efeitos de marketing, você não precisa estar fazendo propaganda o tempo todo. Você pode fazer propaganda um período, deixar sem, outro período você vê qual o melhor lugar de fazer propaganda, se é em rede social, se é em jornal, se é botar um alto-fala na rua. Então tem uma infinidade de coisas interessantes para se fazer, certo? Para se discutir. O importante é que você tem que entender que você só tem percepções. Então, quando você recebe algum estímulo, você pode até ser um pouco mais crítico sobre
o estímulo que você está recebendo, para que a tua percepção também seja um pouco mais crítica, certo? Você não pode aceitar tudo o que te jogam aí, porque senão você vai ser uma marionete do sistema, tá bem? Agradeço a atenção de vocês, deixam o seu gostei ou não gostei. Botem as suas críticas e sugestões, porque adoro as críticas e sugestões. E também compartilhe com quem vocês quiserem. E também, se quiserem ouvir essas histórias fantásticas, tudo que eu digo tende a ser inédito, tá certo? Então, você pode se registrar no meu canal e vai ficar ouvindo essas historinhas que talvez seja interessante para alguns, seja sem graça para outros, tá certo? Mas se você pensar bem, vai ser bastante útil para todos vocês. Agradeço imensamente a atenção de vocês. Obrigado.